Today we are talking about, hello Anderson, we are talking about past continuous. We are talking about past continuous. Last class we talked about simple past. Today we're talking about past continuous. Okay? So welcome everybody to our fourth class. We are almost halfway done. And today we are talking about past continuous. He's like a brother to present continuous. So, past continuous is made from the past tense of the verb be, verb to be, and the ing form of a verb. So, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were, plus verbs with ing, playing, working, studying, talking, cooking, dancing, and so on, so on. Guys, past continuous, assim como present continuous, sempre vai ser com verb to be. Não vem com outro verbo. Se eu falo uma frase com outro verbo, não é past continuous. Depois que eu explicar todo o past continuous, eu vou fazer uma explicação sobre o ing, que é uma coisa que ainda é um erro bastante comum, pelo menos eu observo bastante nas compositions que eu corrijo dos meus alunos. A gente tem formas diferentes para os usos do ing no inglês. No caso do past continuous, quando eu falo I was working, se eu traduzo isso, o que eu vou falar? O que eu disse? Eu estava trabalhando, que para a gente é o nosso gerúndio. Então, sim, o ing também é uma forma de gerúndio no inglês. O ing também expressa um gerúndio, assim como na nossa língua, no português. Mas nem sempre, quando a gente se utiliza do recurso da tradução, que não, a gente não deve utilizar sempre, por isso que a gente, professor, bate na tecla de, gente, não traduzam, vamos pelo contexto, vamos por explicações, tentem entender o significado, não vão pela tradução. Porque se vocês se confiam, ing eu sei que é gerúndio, nem sempre. No caso do past continuous e do present continuous, é gerúndio. I am studying, eu estou estudando. I was studying, eu estava estudando. Ok, é gerúndio. Porque a gente sabe que o past continuous a gente usa para falar de uma ação que está acontecendo, ou no caso do past, estava acontecendo. Né? Uma ação que está em andamento. O simple past a gente usa para falar de uma ação que terminou. O past continuous de uma ação que estava acontecendo em algum momento. Então, sim, a gente se utiliza do gerúndio do inglês, mas nem sempre o ing é gerúndio. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Até para quando a gente for formar o nosso pensamento. Então, por que assim, a gente vai chegar lá, mas tem horas que, poxa, mas eu botei aqui play e a professora corrigiu, disse que era playing. Mas playing não é o gerúndio, não é jogando? Nem sempre. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Se ele vier como past continuous, era jogando. Eu estava jogando, eu estava estudando, eu estava falando, eu estava cozinhando, eu estava dançando, eu estava brincando, estava vendo TV. Ok, gerúndio, mas nem sempre. Então, ó, past continuous, to be plus ing. Ok? Sempre com o to be, gente. Sempre. No caso, past do to be. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. E se eu já tenho o meu to be no passado, o meu verbo principal que está exprimindo a minha ação, ele não vai vir no passado, né? Ele vem com o ing. A minha ação, o que eu estava fazendo, é que vai vir com o ing. Ok? Clear?
Yes. Okay. Let's move on. I was watching the game. It was raining yesterday. You were waiting for the bus. She was cooking a delicious meal. Ações que estavam acontecendo em um dado período de tempo. Gente, você está gravando? Yes. Okay? Questions and negatives. No simple past, a gente usava o did para fazer uma question e para falar uma negative, porque a gente aprendeu que a gente não consegue negar os verbos, né? Eu não posso botar um not com um verbo. Só com alguns, porque eu tenho verbos que não são negáveis. Mas se aqui, no past continuous, eu já estou usando o to be, e eu sei que eu consigo negar o to be, eu preciso botar um did? Não. Não. O to be já vai ser o meu auxiliar, tanto para negative quanto para question. Então, were you working yesterday? Was your sister playing video games? I wasn't studying last night. They weren't traveling. Eu não preciso colocar um auxiliar porque o to be já está fazendo esse papel para mim. Ele já está agindo como meu auxiliar. Diferente do simple past, que eu não tenho nenhum auxiliar. Aí eu preciso usar o did para me ajudar. E aí, como a gente já sabe, eu tenho que trazer o verbo aqui para o começo, né? O meu auxiliar tem que vir para o começo quando eu faço uma pergunta. Então, ele vem para frente do sujeito. You were working yesterday. Were you working yesterday? Your sister was playing video games. Was your sister playing video games? E o not, para negar, ele vem aqui, ó, bonitinho, junto do to be. E a gente pode contrair. I wasn't studying. I was not studying. They weren't traveling. They were not traveling. Da mesma forma que a gente faz... Oi. Tem como fazer uma pergunta já na negativa? Sim, eu posso fazer uma pergunta na negativa. Por exemplo, basta eu colocar o not. Vamos pegar essa primeira pergunta aqui de exemplo. Were you working yesterday? Você estava trabalhando ontem? Se eu passo ela para negativa, né? Essa é uma yes, no question. Eu estou querendo uma confirmação. Então, ó, vamos trazer ela para cá. Were you working yesterday? Were you working yesterday? Yes, I was. Weren't you working yesterday? No, I wasn't. Essa primeira pergunta, were you working yesterday? Yes, I was. A pergunta é afirmativa, né? Ela tá ela tá positiva. E eu respondi afirmando. Você estava trabalhando ontem? Sim, eu estava. Weren't you working yesterday? Você não estava trabalhando ontem? No, I wasn't. Só que essa pergunta aqui, ela não tem um tom negativo. Um pouquinho capcioso. Porque eu não estou perguntando, tipo assim, você não estava trabalhando ontem. Ela é uma pergunta. Quando a gente fala assim, tu não estava trabalhando ontem? O que a gente está exprimindo quando a gente pergunta isso? Uma dúvida, né? É uma dúvida. Tipo assim, ontem eu fui no shopping. Mulher, tu não estava trabalhando ontem? É tipo assim, eu achava que você estava trabalhando.
Uhum. Vocês lembram das tag questions? Aquelas que assim, você faz isso? Não, né? Não? Nesse sentido? Yes. So, weren't you work... não, peraí. Não faz com ela, não faz com isso, não. You have a sibling, don't you? Essa ideia. Weren't you working yesterday? Tipo, você não tava trabalhando ontem? Tipo, não tava. Mas também eu poderia responder, yes. Yes, I was. Mas você entende quando a pessoa fala assim, você não... Aqui ela não tá perguntando no sentido, tipo É assim... tipo, você... como que poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Já que Exatamente. era pra ela A tá pergunta, ela não é... Tipo assim, essa pergunta negativa, ela não tá perguntando no sentido... Ela não tem a mesma ideia da pergunta positiva. Ela é uma pergunta Ela tá como duvidosa. se fosse assim, checando se você tá mentindo ou não. Quase isso, ela é uma pergunta duvidosa. Né? Ela não é tipo assim, ela não tá querendo saber no sentido de você estava trabalhando ontem? É tipo assim, tu não estava trabalhando ontem? É uma coisa assim, a negação dela não é uma negação como quem fala, eu não estava fazendo isso. É tipo assim, tu não estava fazendo isso? Ela não dá Assim, a se tu mesma tá ideia, mentindo pra mim, quase isso. Ela né? não é Tu a tá mesma mentindo. ideia da pergunta positiva. É uma confirmação diferente. Entendeu? Weren't you working yesterday? Ela não dá a ideia de que, tipo, você não estava no trabalho. Ela dá a ideia de, tipo, tu não estava trabalhando? Então, mas também ela não é muito usada, né, teacher? Perguntas na pergunta. negativa não são tão usadas. É porque vai muito de contexto, é o que eu falei. Por exemplo, você está numa conversa, aí você fala, oh, yesterday I went to the mall with my mom. To the mall? Weren't you working yesterday? Oh, no, I wasn't working yesterday. I had a day off at work, so I went to the mall with my mom. Então, assim, ela é mais uma coisa de contexto e tal. Uhum. Aqui, a pergunta positiva, ela realmente exprime uma dúvida. Tipo, were you working yesterday? Yes, I was. Why? Oh, I thought I saw you somewhere. Oh, no, it wasn't me. I was at work. Okay? Ok. Okay, back here. And WH questions. To be, verb, ing. What were you doing yesterday? I was watching a movie. What was she studying? She was studying English. When were you working at the bank? I was working at the bank last month. How much were you paying for rent? I was paying 1,000 reais for rent. Do mesmo jeito que a gente faz as perguntas no passado, a gente também pode fazer perguntas com past continuous, com WH questions. A gente só faz colocar a partícula do WH na frente da pergunta. Né? O to be continua ficando na frente do sujeito e o meu verbinho está aqui com o ing. Ok? Ok. And were you working yesterday? Yes, I was. No, I wasn't. Was your sister playing video games? Yes, she was. No, she wasn't. Were they traveling together? Yes, they were. No, they weren't. Yes, no questions. What were you doing yesterday? I was watching a movie. What was she studying? She was studying English. Where were you going? I was going to work. Information questions. Lembrem-se que as WH questions são sempre perguntas que elas vão te pedir uma informação. Elas não estão querendo tirar uma dúvida ou confirmar alguma coisa, como as yes, no questions. Elas estão pedindo alguma informação que a pessoa que está fazendo a pergunta não tem. Ok? Okay. Moving on. We talked last class, simple past, about stative verbs.
not last class. Simple present, then present continuous, stative verbs. We also don't use them in past continuous. I don't say I am believing. I say I believe. So I also don't say I was believing. I say I believed. I am liking. I liked. I was liking. I liked. I am liking. I like. Do mesmo jeito que a gente não usa eles para o present continuous, a gente não usa esses verbos no past continuous. Ok? São os stative verbs. Believe, dislike, know, like, love, recognize, remember, suppose. Think when it means believe, not think de pensar. Understand, want, wish, hate, prefer, realize. O love, you can use in some cases. O love eu já vi sendo usado em some cases, que teve até uma aluna que falou na aula, tipo, você tá viajando, aí você fala, I am loving this trip. Já vi sendo usado sim. Não é tão comum, mas yes. And there's others, like appear, feel, look, seem, smell, sound, taste, agree, o be. Você não fala I am being, I was being, I am belonging, I was belonging, ok? São os stative verbs. Se eu não uso eles no present continuous, eu não vou usar no past continuous, né? Que é por conta da forma no ing, que não é usada. Eu até comentei sobre que no português a gente tem o que a gente chama de verbos defectivos, que são verbos que não têm todas as conjugações. Então, é uma coisa que tem em várias línguas, né? Não é só no inglês que tem isso. Ok? Now, stative verbs, we normally use the simple past. So, when I got home, I really needed a shower. I ate a cake yesterday. It tasted wonderful. He expressed his feelings and I felt the same way. Not I was feeling, I felt. Okay? And, guys, past simple versus past continuous. A gente sabe que a gente pode usar os dois juntos, da mesma frase. I was studying when my mother called me. Uma dessas duas ações aconteceu primeiro. Which one was first? Past continuous or simple past? Continuous. Past continuous. Continuous. So this one was first. My sister was playing video games when I arrived. Which one was first? Past continuous. Past continuous. We were traveling when we saw the car accident. Which one was first? Past continuous. Sim. Past continuous. I texted him, but he was still driving to work. Which one was first? Past É continuous. simple. Past continuous. Ah, Even if I change the order, past continuous still happens first. My mother walked in on me while I was cleaning my room. Which one was first? Past continuous. Past continuous. Gente, teve uma coisa que eu não coloquei nos slides, mas que eu vou mostrar para vocês. Qual é a diferença de eu pegar uma frase e colocar as duas frases no simple past e colocar uma no past continuous e uma no simple past? Deixa eu pegar uma das frases aqui do exemplo. A primeira, vamos lá. I was studying when my mother arrived home. Studying when my mother arrived home. O que está acontecendo nessa frase? I was studying when my mother arrived home.
Eu estava estudando quando a minha mãe chegou em casa. A ação do past continuous, ela começou primeiro. Então, vamos supor, eu comecei a estudar, estou aqui estudando, e um tempinho depois, a minha mãe chegou em casa. Então, quando a minha mãe chegou, a minha ação de estudar já tinha começado. Ok? Ok. Quando eu coloco as duas ações no simple past, I studied when my mother arrived home. O que é que vocês entendem que ficou diferente nessa frase? O que é que vocês acham que mudou? Porque fica assim, eu estudava quando minha mãe chegou em casa, né? Eu estudava. É como se ela tivesse interrompido minha ação. Isso aí Não, isso aí é o no primeiro. caso. Primeiro, né? É o Primeiro. primeiro caso. Quando a segunda coisa aconteceu, a primeira já tinha terminado. É. Não. Não? Estudando. Eu já tinha terminado de estudar quando Não, a mãe ao chegou. contrário. Eu continuei estudando. Eu estudava quando minha mãe chegou em casa. Não. Não, porque vocês estão conjugando o verbo no passado errado. Não é estudava. Eu estudei quando minha mãe chegou em casa. No pretérito Quando eu perfeito. coloco as duas frases no simple past, a minha ação de estudar só começou depois que a minha mãe chegou em casa. Então, essa ação, ela só começou depois dessa. Nesse caso, a ação da minha mãe chegar em casa interrompeu a minha ação de estudar. Certo. Então, quando eu tenho o past continuous, o simple past foi minha ação que interrompeu a ação do past continuous. Quando eu tenho os dois no simple past, uma ação começou depois da outra. Ok? Ok. Porque às vezes os alunos não conseguem ver a diferença. Essa é a diferença. É porque este passado aí não é o passado lá do estudava. É estudei. Ok? Is it clear? Yes. Ok. Okay. Coming back now here. So, past continuous uses. For something which happened before and after another action. So, something that interrupted. The children were playing video games when I got home. I was studying when my mother arrived home. Interruption. For something that happened before and after a specific time. It was 8 o'clock. I was writing a letter. So at that specific time, I was doing something. Okay? Okay. To show that something continued for some time. My head was aching. I was studying. I was reading. I was cooking dinner. Sorry. I was cooking dinner. I was cleaning my room. So what were you doing yesterday? I was cleaning my room. It was something that continued for some time. Okay? For something that happened again and again. I was practicing every day, 3 times a day. So it's a continued action. Past continuous. Something that continues. They were meeting secretly after school. So it's something that happened more than once. In the past, but more than once. Okay? Okay, guys? Okay. And with verbs which show change or growth. The town was changing quickly. Her English was improving. The seasons
were changing like very, very quickly as well. The kids are growing so fast, or were growing so fast. So something that shows change or growth. Okay? And time for some exercises, okay? Past simple or past continuous. Pay attention to the context. And in this one that has more than once, pay attention to where do we put simple past and where do we put past continuous. Pay attention like what's the action that interrupts, or what is the action for like something happens and then I realize that something happened before. Okay? And type it on the chat. Always remember, guys, the pronouns. I was, you were, he, she, it was, we, you, they were. Remember that to be changes. Okay. Guys, be careful. All the sentences have past continuous. Don't use only past simple. Okay. Guys, remember that past continuous is to be plus verb and ing. It's not only the verb in the ing. You need the to be. Okay?
Okay. Got you 4. Let's check the answers. So, what were you doing at 8 o'clock last night? Because it's a question. The police stopped Willis as he was driving to the airport because he first was driving and then the police stopped him. So driving happened first, past continuous. The police stopped him, past simple. When I got to work, I realized that I wasn't wearing my watch because the first thing I forgot to do was to put my watch. Okay? Another question. Where were Rob and Rebecca? Because 2 people, they were living when they had their first child. Because they first were living somewhere and then they have the kid. Okay? Guys, remember, I saw some driving without the was. Remember? Was, wasn't, were leaving, were doing. Past perfect need the to be. O past perfect e o simple, o present, past perfect. Toda doida hoje. Past continuous e present continuous não existem sem o to be. Se vier só o verbo no ing, não é continuous. É outra coisa, ok? Então, tem que vir esse to be. Então, não esqueçam. Então, façam, tá olhando, peraí. É o verbo no to be, ou no presente ou no passado, se for past, present, continuous ou past simple, o verbo principal da minha ação e o ing. Tem as 3 coisas? Aí tá certo. Lembrem de conferir, ok? Next. Let's go to the chat again. Okay, very good. Okay.
Remember that all the sentences have past continuous, including the last one. Can we check the answers? Yes? Yes. Okay. Anyway, what was I talking about? I can't remember. By the time we got to the party, everybody was going home. Guys, words like everybody, somebody, everywhere, everything, third person singular, not plural. So everybody was, not everybody were, everybody was. Okay? One of our teachers told us that we were not working hard enough. And Jules was always falling in and out of love when he was a young man. Okay? Eu podia contrair lá no were not working, teacher? Yes. Ficar weren't working. Yes, weren't working. Yes, you can always contract the negatives. Okay? And now it's either past simple or past continuous. So I turned on my new job yesterday. What tanana at around 8 a.m. this morning? I started. Eu comecei no meu novo trabalho ontem. Pay attention to the time markers. Yesterday finished at time. Around 8 a.m. at a specific time. Guys, when we use specific time markers, we use simple past. I started my new job yesterday. And one of the uses of past continuous is something around the time. So what were you doing at around 8 a.m.? Oh, I was eating breakfast. Okay? Okay, next. Okay. Pay attention to the actions. What action happened first? What action happened after? The action that interrupted. Listen it. I was washing the dishes. When I was washing while I suddenly had a brilliant idea. So first I was washing the dishes. Then I had the idea. And here I didn't hear the phone
He was listening. So he first was listening to the music, and I didn't hear the phone because of it. Because the phone rang after the music. That's how you need to think. Like, what happened first? The music or the phone? The music. So past continuous. What happened first? The idea or the dishes? Washing the dishes. Washing the dishes. Okay. There are just a few more questions, but when I send you, you can finish doing. I want to just show you very quick, guys, the ing uses. I can send you the links, ok? Só umas explicaçõezinhas, tá, gente? Existem outros tipos de uso para o ing. No inglês, nem sempre o ing vai ser o gerúndio, né? Como eu falei. Learning to use the ing, the infinitive, and the past participle correctly can be challenging. When do you use finishing, to finish, or finished? So, ing. Here are 6 common uses of the ing form. 6. The ing form is used in progressive verb tenses with auxiliary verbs. So, I am doing, present continuous. I was writing, past continuous. I have been writing, present perfect continuous, que a gente ainda vai falar dele. Nesse caso, se a gente traduz, que a gente não deve, mas eu sei que vocês gostam de traduzir, porque vocês são teimosos, é gerúndio. Eu estou estudando, eu estava estudando. É o nosso gerúndio, propriamente dito. Number 2. The ing form can function as a noun. Então, palavras no ing, né, verbos que vêm com ing, também funcionam como substantivo. Eles podem funcionar como substantivo. Então, por isso que, às vezes, tem que vir com ing. Por mais que na cabeça de vocês, mas não é ing. É ing, gente. Tem que ser. These nouns are called gerunds. Então, o gerúndio do inglês não é o mesmo gerúndio do português. É outra ideia para eles. Significa uma coisa diferente. And can be the subject of a clause, followed by a third person singular, he, she, it, form of the verb. The gerund is the following sample sentences is bold and the verb is italicized. Writing is an important skill. No português, a gente não faz isso muito. No alemão, a gente faz muito isso. A gente chama isso de substantivação. A gente substantiva um verbo. Então, aqui, writing is an important skill. Eu não posso falar write. Write é escrever, é o verbo escrever. Writing não é escrevendo. Aqui eu tô falando de writing como a escrita. Então, a escrita é uma coisa importante, né? Eu esqueci o que é skill em português. Eu faço esse tempo todo. Uma habilidade importante. Então, nesse caso, eu estou substantivando os verbos. Eu uso o ing para substantivar um verbo, e quando eu faço isso, ele vai ser uma terceira pessoa do singular. Então, writing is, hiking is, reading before bed helps, com S. Isso é o gerundismo do inglês. Para a gente não é gerúndio, porque eu não falo escrevendo é. Eu falo escrever. Por isso que na cabeça de vocês querem colocar o write, mas não é o write, é writing. Aí lá vai lá as compositions com write, quando era para ser o writing. Aí lá vai a teacher corrigir e botar wrong form. Teacher, mas por que tem esse WF aqui, que eu não sei o que é? Que era para ser o writing. Mas por que era para ser o writing? Por conta disso. Porque no inglês eles fazem muito isso. Eles substantivam muito os verbos. Ok? E eles se utilizam do ing para isso.
Eles também fazem isso para fazer objetos diretos, né? The ing noun can be the direct object of certain verbs. Então, além de substantivar para ser o sujeito de uma frase, eles também usam para ser objeto de uma frase. Some verbs that are followed by gerund are the following: admit, avoid, consider, deny, discuss, practice, recall, suggest. He often avoids answering his phone. I considered conducting semi-structured interviews. She suggested taking notes. Ela sugeriu tomar nota. Outra coisa que a gente não vai traduzir como o nosso gerúndio, mas que na estrutura da língua inglesa é gerúndio para eles. Por isso que a gente fala, gente, não traduzam. Porque não adianta traduzir. Só vai dar um nó na cabeça de vocês. Não é gerúndio pra gente, mas para eles é. Another thing, the ing form is used after a preposition. The love of my life prepositions. My advanced students love prepositions, right, Anderson? Yes. So preposition in the following example sentence is italicized and the ing is bold. So before conducting the research, it is necessary to complete. Her experience in interviewing will be beneficial. He is bad at remembering appointments. They complained about driving. I am interested in working. I look forward to traveling. I dream about going. That's why we need ing. Adjectives are sometimes formed using ing. Adjectives. The ing in the following examples are sentences in bold. I read an interesting book. The barking dog was annoying. Então, até para formar adjetivo, eu vou usar o ing também. And the book is interesting. The class was very boring. Not this one, another one. The class is boring. Mas da mesma forma, se eu traduzo, não é gerúndio pra gente. Mas eles vão usar o ing para isso também. Né? O livro é interessante, o livro não é interessando. A aula é chata, não é... Eu nem sei qual é o gerúndio de chato. Chateando? Por isso que vocês têm que desassociar essa ideia de tradução da cabecinha de vocês, gente. Porque nem sempre as traduções fazem sentido pra gente. Então, assim, se eu falo para vocês, gente, o ing é o gerúndio. Nem sempre. Olha o tanto de caso que ele não é gerúndio. And the last one, ing form is sometimes used to include additional information in a sentence in a reduced relative clause. So the woman wearing a dress is sitting by the window. So the woman who is wearing a dress is sitting by the window. Então, a mulher que está usando um vestido está sentada na janela. Né? The pen sitting on the desk belongs to the teacher. Né? É estranho usar a caneta que está sentada, mas a gente usa. A caneta não senta, né? Mas eu posso ainda usar para cláusulas relativas reduzidas. Então, tipo, a pessoa que está fazendo alguma coisa, a pessoa que está usando, a pessoa que está tendo algum tipo de atitude. Né? No caso essa, the woman wearing a dress. Então, você está num lugar lotado e tem várias pessoas. Ou, the woman wearing a dress, sitting by the window. It's the one you are looking for. Então, eu já sei que é a mulher que está usando um vestido. Mas aí eu usei para reduzir isso aqui da frase. Então, existem vários usos para o ing, para além de um continuous e para além de um gerúndio. E esses dois aqui, ó, esse daqui, do ing para formação de substantivo, né? Para formar nomes, né? Noun, substantivos. E para ser usado após
como objeto e após preposições são os que os alunos mais erram. Porque querem usar pensam em português, tipo, escrever é uma habilidade importante. Write is an important skill. Não é o write, é o writing. Por quê? Porque a substantificação do inglês funciona com o ing. Eu vou mandar esse site para vocês darem uma olhada e tal. E comecem, quando vocês pegarem um texto no livro de vocês, ou uma matéria na internet, porque isso é mais fácil da gente ver numa coisa escrita do que da gente conseguir prestar atenção num filme ou numa série que a gente assiste. Prestem atenção, é muito usado. Para vocês começarem a anotar, peguem os livros do texto, os textos do livro de vocês, que a gente vê em sala de aula. Acho que às vezes a gente passa rápido e passa batido. E prestem atenção em como os ING são usados. E reparem que nem sempre quando vocês tentarem olhar na cabeça, aqui quando eu traduzo, realmente não é um gerúndio para o nosso português. Não é um ando, não é um indo. Então, assim, isso aqui deve ser aquele caso lá do substantivo, né? Não, isso aqui tem uma preposição aqui. Então, depois de preposição, eu tenho que botar o ing mesmo. E, assim, aos poucos, a gente vai reconhecendo isso e vai ficando aquela coisa mais concreta para a gente. E a gente começa a errar menos. Mas a gente tem que prestar essa atençãozinha. Então, continuous, past continuous, present continuous, e futuramente que a gente vai já revisar present perfect continuous, vem com ing. Se não vier o ing e vier o to be, não é continuous. Ok, guys? Ok. Ok. That's it. Na semana eu mando a gravação da aula, mando o PowerPoint e mando os links para vocês. Ok? Ok. Okay, guys, bye-bye. See you next week. Next week we are talking about present perfect, finally. Yes. Present perfect is your best friend. Trust me. Ok. I swear. Bye, teacher. Bye-bye, guys. Bye.